gente vai compartilhar. Pera aí. Tá gravando aqui. Max, tá contigo. Qualquer coisa, manda ver. O pessoal vai Pera aí, entrando aqui, eu só vocês preciso vão. compartilhar minha tela. Onde é que eu. Tá. Caraca. É aqui no. Tem uma setinha pra Três, cima. três pontos. Uma Na setinha pra setinha. cima, Eu um tô na. quadradinho e uma setinha no meio. Tá vendo? O cara já fica nervoso e tal. Fique tranquilo. Parece a primeira vez. E eu a primeira vez na live. Confirma aí se. Seja bem-vindo. Eu já tô vendo aqui já a sua tela. Tá, então. Galera, Deixa eu só cortar rapidão aqui, Max. Claro. Uma coisa que eu não tenho é seu Instagram, velho. E eu vou tirar uma fotinha pra ele marcar aqui. Mas eu não tenho seu Instagram, incrivelmente. Meu Instagram é @maxgama. Mas assim, eu sou meio. Eu ia botar uma foto de um eremita aqui, né? Pra poder. Porque eu sou o cara que pouco usa o Instagram, entro pouco, não interajo muito. A Rafa, pô, produz conteúdo em massa aí, vive me marcando. E eu, pô, não dou nem uma moral lá, cara. Assim, eu fico até sentido dessas coisas, entendeu? Mas eu prometo que eu vou mudar, Que isso, entendeu? imagina. Eu prometo que eu vou mudar, vou entrar mais. Cara, eu passo uma semana sem entrar no Instagram. Caramba! Eu sou meio relapso quanto a isso, cara. Eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que mudar, eu tenho que começar a conhecer as pessoas. O que acontece aqui, acontece lá na agência também, vocês falam nomes e mais nomes, e eu não conheço ninguém, eu só conheço o Chico e o Sobral, são as duas pessoas que eu conheço, enfim. Mas, vamos lá. Inclusive, tá chegando alguns experts lá, e nego, tal de MacGyver, não sei o que, não sei lá, MacGyver. Cara, a menina quase chorou quando falaram que ele ia entrar no portfólio. E eu nem sei quem é MacGyver. Isso faça a menor. Sério? MacGyver, eu sei quem é o MacGyver lá que fazia a bomba com chiclete e tal. Esse outro MacGyver eu não sei quem é, não, mas dizem que o cara é bom no que ele faz. Bom, né? Enfim. Mas é isso. Como é que é o Vamos nome lá. da agência, Max, que você tá? É PIS. P-I-E-E-C-E. PIS. PIS, do pedaço. De peça, pedaço, enfim. Ah, tá. Então, vamos lá, gente. O que acontece? A gente vai comentar um pouco assim sobre a minha experiência em lançamentos nesse universo, tá? Então, assim, um disclaimer do que a gente vai falar aqui. É apenas um bate-papo informal entre amigos. A gente não tem a proposta de ser definitivo nada e nem ser a verdade absoluta de nada. É apenas a minha visão inside de um cara que caiu nesse universo dos lançamentos, tá? Outra coisa. A gente não vai ver nenhum gerenciador aqui, não vai ser aula do Sobral, a gente vai abrir o gerenciador, primeiro por questões contratuais, enfim, os dados dos clientes, enfim, mas e também para a gente continuar nessa informalidade, nesse bate-papo. Mas assim, tem umas planilhas que eu posso mostrar para vocês, o debriefing final lá, enfim, vai ser legal. Mas assim, é só para baixar um pouco a expectativa, entendeu? No geral. E outra coisa, quem ficar até o final vai ter um bônus incrível. Então a retenção começa agora. Olha só, ele já com pitch de vendas. Só para quem tiver até o final. Já tá treinado. Pode falar, Vânia, pode falar. Sempre tem um bônus no final. Sempre tem uma coisa. Gostei da ideia. Gostei. Assim, uma perguntinha rapidinho, assim, Pode pra fazer. não perder o foco. Quem que vocês assim indicam nessa parte assim de lançamento? Érico Rocha, Priscila? Porque assim, eu conheço mais os dois. Tem algum outro assim além deles? No momento. Porque assim, eu acho a Priscila tão cansativa, ela fala demais. Igual Sobral. Vamos passar uma lista depois ali no grupo, aqui também no final da aula. E que eu acho que vai ter, cada um vai ter seu predileto ali, mas num momento específico, o meu predileto é Max Gama. Quem me dera, vamos lá. A gente manda ali, Brisa, no final uma lista, pode ser? Beleza. Fechou. Eu gostaria também dessa lista aí. Então vamos lá.
Vou me apresentar para quem não me conhece ainda, se é que alguém ainda não me conhece aqui, a minha história. O Valnei talvez sim, porque é a primeira vez que ele está chegando, mas as meninas aí já cansaram de me falar a história. Eu me chamo Maximiliano Santos Gama. Sim, meu nome é muito diferente, é quase estranho, esquisito, diferente, enfim. Eu tenho 47 anos, sou casado, vacinado, analista de sistemas por profissão, ou seja, eu atuo na análise de sistema há mais de 27 anos, tá? Então, assim, se você me perguntar hoje qual é a minha profissão, eu sou analista de sistemas, inclusive ainda trabalho nesse ramo, tá? Mas eu estou, nesse momento, fazendo essa migração. Então, assim, muito do que eu vou falar aqui, vocês vão perceber que é essa transformação, essa metamorfose, tá? Então, assim, eu resolvi, tá, mudar de profissão, que é realmente mudar, porque depois de 27 anos você fazendo o que você faz, em modéstia parte, com excelência, por que mudar? Por que virar outra coisa daquilo que você já é? Tá? Eu acho que isso é o grande mote da minha história, assim, entendeu? Como que eu entrei nesse universo do tráfego pago? Que, na verdade, é um universo, tá? Um pouco antes da pandemia, tá? Pode-se dizer assim, eu fui capturado pelo Érico Rocha, que é o grande player, que é o grande player do lançamento, dos lançamentos, aquela coisa toda. Ele é o tal. pioneiro, né? Exatamente. E aí eu falei assim, cara, que maneiro. Eu não sabia o que era 6 em 7. Ele falava 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7. E aí o que esse cara tá falando? Aí comecei a ver, inclusive era um lançamento dele. Eu participei de um lançamento dele sem saber que era um lançamento. Então, assim, eu comecei a ver aquilo, achei muito interessante, ele é muito persuasivo, ele é muito bom naquilo que ele faz, e eu falei, cara, essa parada é legal. De repente, como eu já trabalho com ele no Brasil, eu falei, cara, de repente isso é uma coisa legal, tal, não sei o quê. Só que aí, no final das contas, ele fez a oferta e, cara, era 15 mil reais o custo dele. Eu falei, cara, 15 mil reais é muita coisa pra, sei lá, não sei se vai dar certo. Porque assim, muitos compram na emoção, né? Muitos vão com aquela emoção tal, e vamos fazer, vamos acontecer, vamos ficar milionário e tal. E, na verdade, a gente sabe que não é bem por aí, né? Tem todo um meandre por trás, não é todo mundo que vai se dar muito bem nesse mercado, né? Então, assim, eu falei assim, cara, legal, agora eu já sei o que é, já consigo entender um pouco e tal. E aí o que acontece? Hoje a gente já conhece, quando você começa a pesquisar, você começa a ser alcançado por mais players, né? As pessoas vão vindo para cima de você e tal, e você sobre tráfego pago, na verdade sobre lançamentos. E aí o que acontece? Eu fui alcançado pelo Tesma, Thiago Tesma, aí vi o Thiago Tesma também, participei do lançamento dele, achei muito bacana, eu tava no final oferta 7 mil. Aí eu falei, caraca, mano, pô, não tem uma chance de eu entrar, porque, pô, tá tudo muito caro, tudo. Foi Mas aí que eu cheguei. já tava na metade, né? De 15 Já, para 7. já tava. Eu já conseguia entender. Eu já conseguia entender que aquilo era um lançamento. Já peguei a malícia, CPL 1, 2, 3. Então, assim, eu já estava muito envolvido naquilo. E aí, quando eu cheguei na droga mais pesada de todo o mercado de tráfego pago, que é o Sobral. Cara, Sobral é o último estágio daquilo que você quiser no tráfego pago. E aí o Sobral, daquele jeitão dele e tal, falando sobre uma série de aspectos que eu não entendia ainda, porque o Sobral é muito além do lançamento. O Sobral, ele fala sobre uma série de coisas que, enfim. E aí eu falei, cara, é isso aí. Eu acho que esse cara aí que é o que eu vou seguir. E aí ele fez a oferta dele, 997, aí eu, na hora, não pensei nem duas vezes. Pô, de 15 mil... Exatamente, pô, mesma coisa, Max. eu acho que a jornada do herói é mais ou menos essa, né? Tu vai alcançado, e aí eu resolvi comprar a comunidade Sobral, porque eu achava que, mesmo que desse tudo errado, eu ia perder R$1.000. Então, R$1.000 para mim era mais fácil de perder do que 15 mil.
E assim eu fui. Comecei a minha carreira, né, na comunidade, Sobral, aquela coisa toda. A minha turma é 2022, janeiro de 2022. Não sei se vocês são da mesma turma. Eu sou janeiro de 2022. Então, assim, Fiz um ano agora em janeiro. isso. Aí eu passei o ano de 2022 inteiro estudando, me aprimorando e tal. E aí fui no Subida ao Vivo, foi onde todos nós nos conhecemos, né? Nos conhecemos pelo Subida ao Vivo. Mas o que acontece? A minha história eu não tinha clientes, eu nunca tive clientes, assim, bem dizer. Há aquele primeiro amor, né? Aquela empolgação, e aí eu contatei alguns amigos e falei, cara, eu tenho que fazer teu tráfego, aquela coisa toda, eu quero fazer acontecer e tal. Teve um amigo que tem um negócio, ele é músico e tal, e aí ele me deu a oportunidade, eu comecei a fazer algumas coisas para ele e tal. Por coincidência, essa semana ele voltou a gente a trabalhar junto, porque ele está retomando as atividades dele. E assim, foi o meu primeiro contato com o mercado, por assim dizer, foi com esse amigo. E era assim, era na amizade, era o free, não tinha pagamento. Por quê? Porque eu queria aprender. E assim, uma das coisas que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: desde o princípio eu queria ser bom naquilo. Eu queria ser muito bom no tráfego pago. Então, assim, por isso que eu não queimei a largada e tentei arrumar uns clientes de primeira e tal. Eu queria ser bom. Então, para ser bom, eu tinha que estudar muito, eu tinha que me aprofundar, me aprimorar e tinha que também ter algumas experiências. Mas aí eu não podia partir para o comercial direto. Então, eu fiquei com esse amigo e tal, enfim. Comecei muito assim. Para vocês terem noção, nesse um ano inteiro, a minha única, eu tive uma cliente da unha que até eu cheguei a comentar com vocês aqui, é uma vizinha minha, ela tem um salão, vende produtos para unha, aquela coisa toda. Depois de meses e meses de trabalho, eu recebi meu primeiro pagamento, que foi R$100. Pra vocês terem noção. O meu primeiro pagamento do ano de 2022 foi o valor de R$100. E aí, enfim, vocês podem concluir. Mas assim, o que acontece? Nesse período, eu estava muito preocupado em me aprimorar, em aprender. Tanto é que eu já relatei para alguns de vocês aqui que eu embrenhei também pelo lado dos Analytics, do Locker Studio. Então eu estudei muito isso e eu achava que aquilo ali era o meu lugar. Assim, eu ia me embrenhar por aquilo. E ainda estudo hoje. E aquele estudo lá atrás me ajudou muito, tá? Mas assim, eu nunca desisti. Eu falei assim, cara, uma hora vai acontecer. E aí, a minha jornada com os lançamentos começa em setembro de 2022. Que aí foi a grande virada de chave, tá? Que foi o seguinte, eu fui captado, tá? Cooptado, ou qualquer coisa que você queira falar, por uma agência. E a mensagem foi assim: olha, a gente está precisando de gestores amadores para trabalhar com lançamentos. E aí o que acontece? Aquela chama do lançamento, ela voltou a arder no meu peito. Por quê? Porque o lançamento era sempre uma coisa que eu via, tanto o Sobral falar, quanto o Tesman e até o próprio Eric, que eu assisti algumas CPLs dele depois para poder entender mais o mecanismo. E eu falava assim, um dia eu tenho que fazer essa parada, mas eu nunca me sentia capaz de fazer, tá? A verdade é, eu nunca me sentia capaz de fazer um lançamento, eu sempre achei que era um bicho de 7 cabeças, como é ainda hoje, tá? Não deixou de ser, mas assim, eu não entendia algumas coisas que hoje eu entendo, tá? Por isso que eu digo que foi uma jornada, tá? A gente tem que conseguir entender os nossos passos, tem que conseguir entender as coisas que estão ocorrendo à nossa volta, para que a gente possa ter a noção e a clareza de onde estamos e para onde vamos, tá? Para onde vamos eu já falei com você, eu queria ser o melhor daquilo ali.
fosse local, fosse e-commerce, fosse lançamento, fosse qualquer coisa, mas eu queria fazer bem feito aquele negócio. E aí essa galera, esse cara, né, na verdade, ele falou assim, ele está contratando, não sei o quê, e aí eu fui até o privado dele e falei, olha, eu sou um cara que eu gostaria de aprender sobre tráfego pago, sobre lançamentos, eu sou gestor, aquela coisa toda e tal. Ele também era um subido, tá? Os gerentes, os donos dessa agência também era subido, tá? E aí o que acontece? Ele me captou, tá? Então eu fui recrutado em grupo. Aceitei a missão, falei, olha, eu vou, vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí ele falou assim, olha, a gente não pode pagar muito, porque a gente vai fazer um lançamento da menina, tá, aquela coisa toda. Viu? Falei, cara, eu não quero ficar milionário nesse lançamento. Eu preciso entender os aspectos, eu preciso participar de um lançamento e eu preciso ficar bom nisso. Então, assim, vamos pelo aprendizado, tá? Então, assim, a primeira lição que eu tiro disso é o seguinte, eu fui de peito aberto para que eu pudesse entender aquele mecanismo e depois, entendendo o mecanismo, eu pudesse aprimorar aquilo, tá? Então, assim, eles ofereceram um percentual que era muito baixo, assim, e eu falei, vamos fazer acontecer. E aí, o que acontece? Tudo que a gente estuda, tá? E isso é em qualquer área, tá, gente? Tudo que a gente estuda, a teoria, ela é muito diferente da prática. Mas muito mesmo. Assim, é muito bonito os livros, as teorias, aquela coisa, mas enquanto você não pega firme no negócio lá, é muito diferente. E aí, o que acontece? Eu falei, eu quero ver isso por dentro. Só que eu já estava com aquele medo, como a Rafaela já relatou várias vezes pra gente aqui, o lançamento, ele é uma coisa que é grandiosa, ela é monstruosa, mesmo se for um expert pequeno. Por quê? Porque o lançamento, ele não é só o tráfego. Ele tem vários outros aspectos que a gente vê e estuda, e o Sobral, ele fala muito sobre esses aspectos, e eu queria dominar esses aspectos, porém eu tinha um medo, eu sempre tive o medo, porque assim, urgência, que a gente, aqui todo mundo conhece esse termo, urgência, eu vou fazer o lançamento do cara, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer o design, eu tenho que fazer a cópia, eu tenho que fazer a infra, eu tenho que fazer, enfim, tudo eu tenho que fazer, e aí isso sempre foi um empecilho para que eu pudesse avançar nisso, tá? E aí quando eu cheguei nessa agência, tá, eu percebi que a gente tinha um mundo novo, tá? Existia um mundo novo por trás daquilo, que era o quê? Eu era uma peça numa engrenagem. Então, assim, eu acho que a primeira forma de você desmistificar o lançamento é justamente isso. É você participar de uma equipe multidisciplinar. E eu dei muita sorte com isso. Por quê? Porque eu não peguei um lançamento sozinho. Eu não fui fazer um lançamento sozinho. Eu fui fazer um lançamento com uma equipe. Então, assim, facilitou muito, porque se eu tivesse, eu acho, né, aí a gente vai ter que entrar no campo da conjectura. Eu acho que se eu tivesse pego um lançamento sozinho e tivesse falhado, eu acho que eu teria desistido. Tá? É uma axiologia minha, como se diz, é um palpite, tá? Por quê? Porque quando você está fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, é um pouco diferente. Um pouco não, é muito diferente. Por quê? Porque qualquer peça daquela da engrenagem que falhar, pode botar tudo a perder, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma das coisas que aconteceram, tá? Para que eu estivesse aqui hoje falando com vocês, tá? Vou explicar. Chegamos lá no lançamento. Aí foi explicado, tinha aquelas reuniões para fazer o pitch, aquelas coisas todas e tal. E eu maravilhado com tudo, né? Eu era o Jeca que chegou na cidade grande. Tudo era muito bonito, tudo era muito luminoso, tudo era muito legal. Por quê? Porque aquilo ali era tudo que eu queria e eu estava participando de uma equipe e ia fazer um lançamento. Aí muito bem. Aí vamos começar o lançamento, aquela coisa toda. O ramo era... A menina vendia... era chaves... Como é que era, cara?
Era um negócio esotérico, assim, eu até fiz questão de esquecer. Era uma parada, ela vendia umas chaves de não sei o que lá, de desejo, e aí você tinha um curso lá que você fazia umas meditações e tudo aquilo que você queria, o universo te devolvia. Uma parada bem. Não, mas não era nem carta, não, era chave mesmo. Eu lembro que tinha uma parada de chave, as 7 chaves para não sei o que, aquela coisa toda. E tudo bem, eu falei, vambora, vamos fazer acontecer e tal. Só que o que acontece? Deu tudo errado no lançamento. Deu tudo errado. Tudo que vocês podem imaginar de errado deu. Tá? A Expert não estava alinhada com as coisas, não fazia os vídeos, não fazia os criativos. A design sumiu, não fez a página de vendas. Tudo que vocês podem imaginar aconteceu. Imagina aí, né? E aí o que acontece? Mas isso é aquele negócio, né? Na chuva sempre aparece um vendedor de guarda-chuva. Tem que ter a oportunidade. A oportunidade ela aparece. E se você está ligado e pronto, você vai se dar bem. A menina do design, ela sumiu. Ela simplesmente sumiu. Não entregou nada. Só que a gente tinha que subir uns criativos. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu canvas e fiz um criativo e subi. E falei, ó, galera, a campanha tá no ar. Pô, mas como? Fulano não tá aí? Eu falei, não, eu fiz o criativo aqui e tal, lá. E subiu o criativo. E aí a campanha foi pro ar. Por quê? Porque a gente, como gestor, a gente fica aguardando o copy passar pro design, o design fazer o design e te dar o criativo. E eu não tinha esse tempo para esperar. Por quê? Porque você fica numa corrida, você fica ali na tua posição. Quando vem, o bastão tu larga. Então chegou o bastão e não tinha criativo. Então eu falei, cara, tem que correr. E aí eu fui e fiz, tá? Beleza. Isso foi uma coisa. Aí a menina que fazia a infra, ela era também a copy. E aí meio que deu uma embolada lá, e aí assim, antigamente os grupos de WhatsApp não eram tão grandes, era 256, 246, sei lá. E aí o que acontece? Os grupos eles enchiam, então a menina da infra ficava responsável pela mudança dos grupos. E aí era um fim de semana, tá todo mundo na praia e o grupo encheu, e aí os caras ficaram desesperados, cara, tem que mudar o grupo, tá, a pessoa não tá conseguindo. Aí foi lá o Max e falou, olha, me diz aí o que eu tenho que fazer, me dá a senha e eu vou lá e mudo. Aí fui lá, mudei, fui lá no Elementor, mudei lá a página e tal, sem saber fazer, mas fui lá e fiz. E beleza, aí tal, não sei o quê. Enfim, resumo da ópera. Eu participei de um lançamento, só que eu fui além da gestão. Eu fiz a infra, fiz também o criativo, só não fiz a cópia, mas enfim. E aí o que acontece? Isso possibilitou com que eu conseguisse enxergar um pouco mais além, porque assim, eu estava muito confortável, eu era o gestor, então o que eu fiz não foi além daquilo que eu podia fazer. Era só mudar o link lá do grupo, não era nada muito além. Mas eu fiz. E isso, o pessoal lá de cima estava olhando, tá? A diretoria estava olhando. E aí eles viram que eu tinha uma proatividade, um over-delivery, que a gente fala, ouve tanto que o Sobral fala, o over-delivery. E aí o que acontece? O lançamento foi uma merda. Não vendeu nada, enfim, não deu nada. Mas da equipe, eu fui que fiquei mais feliz. Por quê? Porque eu participei e eu pude aprender e crescer dentro daquele universo que eu tanto queria. E recebi o reconhecimento da diretoria falando, cara, pô, legal e tal. Inclusive eles tiraram um percentual da design que sumiu, botaram pra mim. E aí eu falei, cara, mas eu não fiz pra... Não, mas toma aqui e tal. Eu falei, tá bom. E aí, enfim, passou. Aí eu falei assim, pô, eu gostei dessa parada, tá? Acho que eu vou me embrenhar por esse caminho. E aí o que acontece? Eu comecei a participar mais ativamente dessa agência. A agência começou a crescer. Ah, não, aqui não, é outra. E aí a agência começou a crescer, tá? E aí o que acontece? Em janeiro agora de 2023, tá? Eles me promoveram a Head de tráfego. Falou lá, pô, a gente gostou muito de vocês, a agência está mudando, está crescendo, não sei o que lá, a gente vai te promover a Head. Aí eu, tá bom, mas o que é um Head? Eu não sabia o que era um Head de tráfego. O Head é um gerente de tráfego. Eu falei, ah, legal, um gerente, tá beleza.
então eu sou o gerente de tráfego. Mas o que eu tenho que fazer como gerente de tráfego? Sei. Ele, não, você tem que fazer o que você faz hoje e tal, e se entrar outros gestores, você vai gerir, vai gerenciar eles. Tal. Eu falei, não, beleza, então tamo junto. Mas por que disso? Ele, não, porque a gente confia em você, a gente sabe que você está alinhado com a empresa, aquela coisa toda lá. Ou seja, fui promovido, beleza, ok. E aí, beleza. Aí a gente já está aqui na promoção. Aí, em janeiro mesmo desse ano 2023, eles conseguiram captar um expert lá, que era medicina integrativa. Só para vocês terem noção dos nichos, tá? Medicina integrativa, que está em voga agora, todo mundo está falando, tal. E aí tem um expert que ele é super pesado nesse meio, tem uma série de seguidores, aquela coisa toda e tal. E aí o que acontece? Ele chegou na segunda quinzena de janeiro e já queria lançar no final. Aí, cara, foi aquele reviu, né? Aquela correria e tal. Aí, pô, bota o Max, que é um cara que é mais experiente já no... Olha aí, o coitado de mim, mais experiente no lançamento. E vambora, matei no peito e vambora. E aí começamos, tal. Aí as equipes já mudaram, eram outras pessoas, a mentalidade deu uma arejada e tal. E aí a gente fez meu primeiro lançamento de verdade mesmo, que eu participei, a gente fez as estratégias, não sei o que lá. Por que no começo eu falei que a gente não ia mostrar o gerenciador? Porque, cara, não tem mistério, o lançamento não tem mistério, é aquela estruturinha básica, é captura, lembrete e remarketing. Acabou, não foge disso. E até hoje é uma repetição de campanhas, você só tem que verificar os públicos, aquela coisa. Então, assim, abrir o gerenciador e falar aquilo que todo mundo aqui já sabe, experiência de gerenciador, isso aí o que vale mais é a experiência mesmo de você saber a estratégia correta, entendeu? E aí, a gente lançou no final de janeiro esse médico, tá? E, cara, foi um sucesso estrondoso, assim. O cara fez os 6 dígitos tão sonhados que todo mundo fala, que o Érico busca tanto, tá? E a gente conseguiu. Cara, e foi, assim, uma satisfação totalmente, enfim, para vocês terem noção, os números, tá? O cara investiu R$ 7.500 no tráfego, tá? E faturou R$ 199.000. Ou seja, o ROI aí explodiu. Foi uma coisa. Tanto é que agora ele tá lançando de novo, tá em lançamento ainda. Enfim. E aí participei do meu primeiro 6 dígitos. Aí já botei o selo lá, ó. Gestor 6 dígitos. Aí já zerei a vida e vambora. Só que aí o que acontece? A empresa continuou mudando, ela continuou crescendo, eles continuaram mudando. Quando foi no final de fevereiro, eles mudaram de novo a estrutura da empresa, eles fizeram squads, tá? O conceito de squad, que nós temos 9 experts, eles têm, hoje acho que já tem 12, mas tudo bem, tem 9 experts. Então a gente vai dividir em 3 squads, tá? E você vai ser o head. Então eu, além de participar de um squad, eu gerencio os outros 2 squads. E os squads são compostos por head, por copy, por design, pelo estrategista. Então assim, é bem completinho mesmo. Então assim, fica muito fácil de trabalhar numa estrutura dessa, tá? Você consegue enxergar uma série de aspectos que só na gestão, você dentro lá da gestão, você não vê. E eu acho isso muito bacana, entendeu? Hoje eu sei muito de estratégia de lançamento, por quê? Porque tem as reuniões, então eu fico ouvindo o cara falando, a estratégia de copy, a estratégia do expert se posicionar. Então, assim, muito disso eu tenho visto dentro desses squads, tá? E aí o que acontece? Aí, no final de... Nós estamos em maio, né? Nós estamos em maio, metade de maio. No final de abril, tá? Chegou um expert lá que o cara é peso pesado da fisioterapia. O cara é América Latina e o cara é Brasil. Cara, foi um auê, assim. E o que acontece? Eles me pediram para, além de ser o head, eu também treinar alguns gestores júniores.
Então eles arrumaram 2 trainees e os caras ficaram na minha cola. Então, assim, tudo que eu tinha para passar, eu passava, orientava e tal. E aí, esses júniors, eles se desenvolveram e eles passaram a assumir os squads. Então, assim, eu já não tinha mais esse trabalho de estar dentro dos squads. E foi bem bacana. Só que o que acontece? Esse júnior que eu treinei, ele pegou esse lançamento para América Latina. Aí o cara rateou, né? Aí o cara rateou e ele falou assim, pô, Max, tu pode me ajudar? Eu falei, posso te ajudar sim, até porque eu, ajudando ele, eu tava me ajudando. Por quê? Porque um lançamento desse tamanho é monstruoso. E aí o que acontece? A gente fez o lançamento dele para América Latina, que é o que eu vou abrir a planilha aqui para vocês, tá? E foi um sucesso também, tá? Outros 6 dígitos agora para o mercado da América Latina, ou seja, de novo, a gente tem uma repetição de uma coisa que funciona, uma fórmula. Assim, quando o Érico fala da fórmula, eu consigo hoje, olhando de onde eu estou, consigo entender essa questão da fórmula. Principalmente no tráfego. Gente, é muito fácil, não tem nenhum mistério. Assim, pô, Max, mas qual tipo de campanha? Nada. Você captura, faz a campanha de captura as pessoas, leva para a CPL, lá o cara vende e depois você faz uma campanha de venda só para ativar aquilo ali. Muitas das vendas, elas são feitas dentro dos próprios grupos. Então, assim, como eu vou mostrar o documento aqui para vocês, vocês vão ver que muitas das vendas, elas não são nem do tráfego, elas são da estrutura que é criada em torno do lançamento e aí fica fácil de você conseguir vender, entendeu? Então, assim, acabado essa jornada, ficou alguma dúvida para vocês sobre como eu cheguei até aqui, por que eu estou falando aqui para vocês? Alguém quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa, alguma dúvida? Max, não, tem uma dúvida. Essa parte de tráfego, você recebia todos os, por exemplo, os vídeos prontos, né? Tudo. Do Expert. Tudo. Eu não metia a mão em nada, assim, eu não fazia nada. Só recebia. É porque assim, lá eles trabalham com um drive. Então tem um drive lá. Então o copy, ele joga a copy no drive e fala assim, o design, a copy tá aqui, pode fazer. Aí o design vai lá, faz, joga no drive os criativos. Aí fala, Max, ó, os criativos estão aqui. Aí eu vou lá e subo os criativos e assim funciona essa engrenagem, entendeu? Tá, e usou só o Facebook, Instagram? Facebook, Instagram e teve uma que, inclusive a Rose conhece ela, de yoga, a gente fez pro Google também. E também foi o outro 6 dígitos que a gente fez, tá? Então, assim, tem vários 6 dígitos aí que a gente, nessa jornada de janeiro até aqui, que a gente já fez. Tá? Mas foi uma vez só do Google que a gente fez, Google, Instagram, rede de pesquisa. Inclusive, cara, eu aprendi muito sobre a rede de pesquisa com esse lançamento, porque, assim, tem vários formatos da rede de pesquisa, então eu pedi pro design, falei assim, cara, eu precisava de um banner tanto por tanto, eu precisava de um banner mais quadradão. O cara fez, eu levantei lá nas campanhas da rede de pesquisa, deu muito bom, assim, cara, foi uma experiência bem legal. Mas assim, 90% do tráfego é Facebook e Instagram. Inclusive, esse lançamento da América Latina me deu muitos dados que a gente não tem essa visão desse mercado. Para a América Latina, o Facebook funciona 1000 vezes mais do que o Instagram, tá? Mas muita coisa mesmo, assim, eu tinha os dados, tanto da Hotmart quanto do próprio gerenciador dele, e assim, as campanhas que foram para o Facebook e Instagram performaram, assim, tipo, 15 vezes mais do que no Instagram. O Facebook performou 15 vezes mais do que o Instagram, entendeu? Uma pergunta, Max. Pode fazer. Meu velho, as pessoas muito falam lançamento, tem um monte de coisa, mas para ter esses lançamentos é utilizado os gatilhos mentais, né? Sim. Nas copas e tal. Isso. Como é que você estrutura a questão de controlar, por exemplo, você vai colocar, vai ter CPL. Na CPL lá você usa uma quantidade de gatilhos mentais. Né? Vamos dizer que seja 3 vídeos que você vai usar. Como você estrutura o tempo que vai soltar cada vídeo?
E quais são os gatilhos que você usa nesse vídeo? Você estrutura como? Então, muito boa pergunta e realmente, os gatilhos eles são aquilo que faz o cara conseguir vender, tá? Só que como eu expliquei, essa parte do estrategista fica a cargo de uma pessoa lá dentro, entendeu? Então eu, enquanto gestor, eu não tenho que me preocupar com isso. A minha única preocupação é fazer com que as campanhas estejam no ar, estejam performando, fazer as otimizações, aquela coisa toda. Porém, curioso que sou, eu sempre participo de todas as... Tipo assim, a reunião não tem nada a ver comigo. A reunião é de estratégia. Porque a gente trabalha também no escritório virtual, tá? Então assim, a gente usa uma ferramenta que é o Getter, que é um escritório virtual. Então você tem lá as salinhas dos squads, você tem a área comum e aí você tem as salas de reunião. Então assim, às vezes tem, tipo assim, todo dia, 5 horas da tarde tem a reunião dos estrategistas. Aí o Max tá lá na reunião dos estrategistas, sem ser estrategista, tô lá ouvindo. Por quê? Cara, é uma oportunidade de ouro que eu tenho. Eu tô no meio dos melhores, então eu vou lá ouvir. E aí eu ouço. Por exemplo, você falou esse negócio do gatilho mental. Um desses lançamentos desse rapaz da América Latina, o estrategista, ele entrava junto no StreamYard do cara, ele estava transmitindo pelo StreamYard, e aí ele entrava junto no StreamYard. Então assim, o StreamYard ele cria uma sala privada entre ele e o expert. Então assim, eles se comunicavam. Então assim, o que ele falava, o expert falava naquela hora. E aí, cara, ele ficou igual o grilo falante na mente do expert. Falando. Tanto é que essa CPL era para durar 1 hora, ela durou 2 horas. Porque ninguém saía da CPL, ele já tinha feito o pitch, ninguém saía, e o estrategista na mente lá do expert, e o cara repetindo igual um papagaio mesmo. É ao vivo então, né, Max? Foi gravado. Desse cara, cara, esse cara da América Latina, foi tudo de bom, assim, de coisas de merdas que podem acontecer, tudo de bom também. Por quê? A gente brinca lá na agência, ele tava no lançamento dele, participando do lançamento de outro cara. Pode ter noção. Ele tava lá em Goiânia, Goiás, sei lá onde é que ele tava, no meio de um evento lá, de um playerzão desses aí da vida, e tinha o lançamento dele. Aí o voo deu merda, ele não conseguiu chegar, e não conseguiu remarcar, aquela confusão toda. E aí ele gravou, primeiro o CPL, ele fez a gravação na manhã, tarde do dia da CPL, ele não ia conseguir chegar no estado, no escritório dele, então ele fez a gravação da CPL, foi orientado pelo estrategista lá, como ele devia fazer. Então o primeiro foi gravado, o segundo foi ao vivo e o terceiro do pitch foi ao vivo também. Então assim, foi isso, foi o caos, mas deu tudo certo no final, graças a Deus. Então o estrategista que faz isso aí, né? O estrategista que ele fica online e aí fica no ouvido do cara, faz isso, fala aquilo. Cara, teve uma hora lá. Cara, como é que ele concentrava? Teve uma hora lá que teve um maluco lá, um hater, que falou alguma coisa lá. Aí o cara falou assim, pega esse cara aí. Aí ele pegava, botava na tela assim, que era pelo aí botava o comentário do cara. O cara descascou em cima do cara, dizendo que o método não funcionava. Ele falou, não funciona porque você não vai usar, não sei o quê. Assim, ao vivo, acabou com o hater ao vivo, assim, cara, a gente vibrando. Ei, caraca, a gente quer mais assim. Porque quanto mais ele fazia isso, mais as vendas aumentavam, entendeu? Quanto mais ele ficava só no banho-maria lá, aí o pessoal ficava olhando, tal. Daqui a pouco ele batia e a venda aumentava. E eu só lá no traqueamento, só olhando, tal. O pessoal ficando sacaneando lá, o Max fica olhando quantos estão online, quantos estão comprando, quantas vendas bateram, porque eu fico, assim, polvorosa. E não é a minha função, eu fico porque eu gosto mesmo. É um prazer que eu tenho em relação a isso. Então, beleza? No lançamento, então, essa interação, essa não digo discussão não, né? Mas esse bate-papo ao vivo dá ROI. Dá. Assim, cara, na verdade, o lançamento ele é mais emocional do que qualquer outra coisa. Você tem que comprar ou porque você precisa muito, ou porque você acha que aquilo vai mudar a tua vida, ou porque não sei o quê.
E você tem que para trabalhar. resolver uma dor, né? Exatamente. Para resolver uma dor. E você tem que trabalhar com isso, tem que pegar nessa dor, assim, por que que o cara vai comprar o meu produto? E aí é isso, e aí fica batendo. Claro, tem o conteúdo, a gente conhece toda a estrutura do lançamento, mas o último dia do pitch, bicho, é pé embaixo. E a gente participou do Subido ao Vivo, a gente viu, né? O primeiro dia foi lindo, o segundo Os dia... gatilhos, né? o segundo dia já começou Terceiro. meio assim, o terceiro foi só pitch, então, enfim, é uma estrutura, na verdade. Entendi. Eu pensei que você que organizava também essa parte. Não. Porque são 3 vídeos, né? São Cada 3 CPL. 3 CPL. Cada sequência de gatilhos mentais no tempo X. Sabe que você organizava quando é que esses vídeos. Agora, no ao vivo, você tem aquela história. No ao vivo você tem a linha guia, né? Você tem que fazer aquela linha guia. Mas, cara, no ao vivo tudo pode acontecer. É igual esse hater apareceu aí, foi uma oportunidade que ele teve e aí vai. Então, assim, você tem que também ter uma inteligência emocional de administrar isso. Mas E a ainda agência, Max, a agência geralmente eles seguem o Érico Rocha, as fórmulas de lançamento mesmo? Na verdade, eles não seguem nenhum método assim, não, tal. Não, ele não tem isso, não. Eu sei que a gente tem a parte lá do pessoal que segue o Sobral, o pessoal do tráfego. Agora, os estrategistas, eles vendem tudo quanto é lugar, tudo quanto é escola. Tudo que você pode imaginar, cara. Tem várias escolas, assim, existe um mundo aberto aí de coisas que, enfim, por exemplo, essa menina que quase chorou com esse tal do MacGyver, ela é fãzaça dele. Ela tá pro MacGyver e comentou pro Pedro Sobral. E o MacGyver respondeu a ela no direct uma vez, ela quase morreu. Eu falei, cara, se o Sobral me responde no direct, eu morro, entendeu? Assim, é a mesma coisa. Então, assim, é basicamente isso, tá? Mas, assim, existem várias linhas, várias vertentes. A gente se fechar no Érico Rocha, que é o cara do lançamento, a gente tá muito limitado. Porque tem muita... Cara, eles falam de vez em quando, eu ouço nas reuniões, o pessoal falando do Wendel, de Carvalho, tem um jeito agressivo de ser, agressivo de se comunicar. Às vezes a gente tem um expert que tá mais assim, pô, pega o Wendel como padrão de agressão, agressividade, não sei o quê. Eu falei, eu não conheço o Wendel, sei lá, nunca vi nada do Wendel. Entendeu? Mas assim, existem várias escolas, vários. O que eles não vendem lá é 547. O bacana também é você encontrar muito do seu, né? Você vai fazendo e você vai entendendo, tipo, poxa, essa linha aqui é legal pra mim. Isso é até uma coisa ruim, assim, como um todo muito da nossa geração também, tipo assim, é muito 880. Ou eu sigo só aquela pessoa, ou eu sigo só aquela pessoa tal. Isso, Não, às vezes a pessoa tal tem um elemento aqui que você vai gostar, às vezes outra. E Max, antes de você entrar na parte da tabela que você falou que ia mostrar, deixa eu pontuar duas coisas aqui, que é o seguinte, que eu achei bem interessante e acho legal a gente colocar aqui. A primeira delas é tanto estar preparado quanto formar parcerias, né? A gente, acho que até já trouxe uma aula sobre parcerias aqui, e o quanto isso é importante para nós, gestores de tráfego, ter esse tipo de parceria, ter esse tipo de conhecimento. Com certeza. E outra parte foi uma coisa que eu vejo muito gestor de tráfego, às vezes errando, às vezes saindo da profissão por conta disso, que é o seguinte, é ficar encanfufado que ele tem que virar um empresário. Tipo assim, eu tenho muito perfil de empreendedor, tipo assim, sempre foi isso que eu queria de rua, eu sempre vendi doce em rua, boné e afins. Então esse é meu perfil, mas nem todo mundo tem esse perfil empreendedor e tal. E às vezes eu vejo muita gente desistir porque não pegou 5, 6 clientes, não conseguiu ligar, não conseguiu prospectar. E é uma visão que eu deixo tanto para vocês que estão assistindo, quanto, enfim, para quem for ver gravado, eu tento conversar isso com os gestores, que às vezes você não vai ter esse perfil empreendedor e tá tudo certo. E às vezes um caminho é você conhecer numa agência, começar numa agência que vai te trazer esses 5, 6 clientes, que vai te dar essa experiência, que vai te dar às vezes mais segurança. Então, pra galera às vezes aí que tá paranoica de tipo, pô, não tô conseguindo tantos clientes. O sucesso não vem só de você estar empreendendo, de você estar com sua empresa, com seu CNPJ aberto. Você tem como ter sucesso, crescer dentro de uma empresa até de forma rápida, como foi o caso de Max aí, em menos de um ano, né? Eu falo isso pra galera.
nenhuma outra profissão do mundo a gente consegue crescer tanto dentro de um ano. Então, como tráfego pago. Então, queria deixar essa visão porque é interessante isso. Geralmente a galera que vem, a galera que quer empreender, geralmente que eu converso com tráfego, que a galera tá triste, é tipo, Chico, eu não tô conseguindo vender, eu não tô conseguindo fazer isso. E eu vejo que não é o perfil daquela pessoa e às vezes ela precisava só de uma agência que desse segurança e uma oportunidade para ela crescer. Porque ela é muito boa em desenvolver, ela é muito boa em tráfego, mas ela não é boa em vendas e tá ok, sabe? Então eu queria deixar pontuar isso também. Inclusive, isso é tão verdade que você falou, que dentro do nosso próprio grupo lá, existem várias discussões, e eu já vi pessoas aqui participando sobre CNPJ, o MEI, não sei o quê, e eu sempre alheio aquilo tudo, sempre olhando, não tenho CNPJ, não tenho pretensão, não tenho essa veia empreendedora. E aí agora eu me vi obrigado, no mês passado, a tirar o meu CNPJ, porque eu tinha que receber pela agência. A agência começou a se estruturar, tá? Então, assim, cara, são muitas mudanças. De janeiro para cá, parece que eu tô em 5 empresas diferentes, se você olhar hoje. Então, assim, no final do mês de fevereiro, março, no final de março, eles falaram assim, agora a gente vai estruturar aqui, porque todo mundo vai receber por CNPJ. Então, cara, eu tive que me virar em 5 e tirar o meu CNPJ. Hoje eu tenho a minha empresa aberta. Então, assim, de fevereiro para cá, eu era um mero gestor de tráfego. Hoje eu tenho uma empresa de gestão de tráfego. Então, assim, é só para corroborar o que o Chico falou. E outra coisa, em muitos aspectos, nós somos lobos solitários, tá? A gente fica trancado na gente mesmo, tá? Principalmente quem trabalha de home office, tá? Quem trabalha de home office fica ali naquele mundo ali e tá tudo certo também. Tem gente que... Eu trabalhei muitos anos na minha profissão de analista em home office e tá tudo certo, assim, e tal, eu consigo lidar bem com isso. Mas quando você cai numa equipe multidisciplinar, que você precisa todo dia fazer uma reunião ao meio-dia e meio com a sua equipe, é totalmente diferente, entendeu? É muito diferente. Você tem que interagir com as outras pessoas, tem que dar conta do teu trabalho mesmo. Eu acho que essa rotina ela é muito saudável, entendeu? Eu trabalhei muitos anos da minha vida em home office, mas eu intercalei com períodos de corporativo, que eu acho mal barato também. Eu acho mal barato na empresa, sair todo mundo para almoçar e ter relações interpessoais, entendeu? De até amizade fora do trabalho mesmo. Eu acho que isso vale também. Então, nem tanto o céu, nem tanto o mar. Você tem que estar sempre intercambiando as coisas. Às vezes a gente está muito fechado nisso, tá? Então vamos seguir aqui. Aí, assim, antes de passar para a planilha, para a gente não se estender muito, já estamos com a hora avançada, as lições que eu aprendi, tá? Nessa minha jornada de setembro até agora. Cara, seja humilde, entenda o seu lugar no mundo. Recomeçar é muito difícil. Imagina eu, depois de 27 anos de profissão consolidada, tá? Eu não saí da minha profissão porque eu não tinha mercado. Eu tenho mercado, inclusive hoje eu ainda trabalho como analista de sistemas, mas eu resolvi mudar. Belo dia eu resolvi mudar. E é isso. E tá tudo certo. Assim, eu acho que nós somos animais de desafio. Isso foi um desafio que pintou na minha frente e eu falei, eu vou encarar isso aí. Então, assim, com muita humildade, porque assim, cara, imagina eu tenho 47 anos. Você sabe qual é a idade dos 2 sócios da minha empresa, dos diretores? Um tem 19 e outro tem 22. Vocês têm noção disso? Isso! Eu sou um cara que eles têm menos tempo de vida do que eu tenho de profissão. Então, assim, é muito louco. Então, você tem que estar muito disposto a entender o seu lugar no mundo, ser humilde e estar aberto a aprender. Eu estava muito aberto a aprender, eu queria muito aprender. Eu cheguei lá porque eu só queria aprender. Se eu estivesse olhando pela remuneração e pelo dinheiro lá em setembro, eu não estava aqui hoje, porque não valia a pena, entendeu? Então, assim, e eu via no projeto essa oportunidade de crescimento. Então, assim, cara, oportunidade de crescimento. Não interessa o quanto eu vou ganhar, eu quero crescer. E foi o que aconteceu. E outra, estude sempre.
Cara, você sabe quantas vezes eu vi a live 156, 114, 115, 116 e 117 do Sobral? 10 vezes no mínimo cada uma. 10 vezes no mínimo cada uma. E olha que eu já tinha 1 ano de gestor, estava ciente de tudo, seguro de si, mas no meu primeiro lançamento eu já não sabia mais de nada. Eu não sabia mais de nada. Aí eu tive que ver as lives, tive que entender. É como se fosse um bebê, assim. Eu tive que aprender tudo de novo. E, cara, as lives foram o meu suporte que eu precisava para que eu pudesse caminhar. Então, assim, eu guardo essas lives debaixo do meu travesseiro. Eu sei o número delas de cor. Essas lives é de lançamento? Só sobre lançamento. Como você faz um lançamento por R$2.000, como você capta leads no Facebook, Instagram, como captar leads no Google Ads. Enfim, é assim, é o básico. É aquilo que eu falei para vocês. Não muda. É o básico do básico. Então, assim, eu via, no começo, cara, eu via muito porque eu estava muito inseguro. Mas depois que você vai pegando a prática e tal, você já só dá uma revisada na live, ó. E é isso, tá? E uma coisa que o Sobral fala tá com medo? Vai com medo assim mesmo. Ultrapassa a linha do cagaço e vai. Porque, cara, desde o primeiro contato que eu tive com essa galera, eu falei assim, eu não sou gestor de tráfego para lançamento. Mas eles falaram, não, vem que a gente vai te ensinar, vem que a gente vai te mostrar. E aí, eu não sou head, não, vem que a gente confia em você. Eu não sou head, eu não sei gerenciar pessoas, mas vem. E assim vai, agora eu sou o head que treina outros gestores, o pessoal que nunca viu nada, eu mando ver as lives do Sobral, vê a live do Sobral lá e vambora. Então, assim, cara, a linha do cagaço, ela foi ultrapassada lá em agosto, no Subido ao Vivo, quando ele falava da linha do cagaço, que tinha a linha do cagaço na entrada, eu ainda não entendia porque eu não tinha cliente. Eu não tinha linha de cagaço nenhum para passar. Mas no dia que me convidaram, esse pessoal da linha me convidou para fazer um lançamento, aí eu vi a linha do cagaço no meu escritório aqui todos. A linha do cagaço estava nas quatro paredes, porque eu tava morrendo de medo, cara. Eu estava morrendo de medo. Mas eu fui com medo mesmo. Falei, cara, vambora. E, cara, uma coisa que eu falo para os meus pupilos aqui na agência, eu falo, bicho, não segura nada. Tá com dúvida? Pergunta, fala. Tem um cara acima de você para tirar a tua dúvida. Então, assim, cara, é muito simples. Eu tô com dúvida de como eu vou captar os leads. Eu vou lá na live do Sobral, vou ver, ele vai me ensinar e eu vou fazer. E vou implementar e vou ser feliz. É isso, tá? Então, vamos sem mais delongas, tá? Menos coaching, agora mais ação. Então, agora vamos aos documentos. Estou com 2 monitores aqui, eu acho que eu não consigo mais trabalhar sem ser 2 monitores, nunca mais na minha vida, tá? Eu vou apresentar primeiro para vocês aqui a planilha. Não se assustem, pelo amor de Deus, porque essa aqui foi brava. Tá dando para ver aí? Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Acho que ficou melhor, né? Olha só, o que acontece? Qual era a proposta? O cara queria lançar para a América Latina. Vai lançar para a América Latina. Só isso, mas beleza. A gente não conhece nada da América Latina. Eu não sei nada sobre a América Latina. Aí o que a gente faz? Pergunta. Que eu falei para os meus pupilos. Não sabe? Pergunta. Então a gente chegou pro cara e falou assim, bicho, olha só, qual é a história aí? Conta pra gente. Aí ele foi falando, ó, eu tenho muitos alunos no México, eu tenho muitos no Peru, na Bolívia, no Chile, não sei o que e tal. Ah, legal. E como é que é isso aí? Quem compra? Quem se interessa? Aí ele falou assim, olha, quem compra muito é o México, quem se interessa muito é o Equador, mas eles não têm dinheiro, eles não têm cartão de crédito, eles não têm porra nenhuma naquele país lá. Então, assim, vem muita gente querendo, mas na hora não tem. Ah, beleza. Colômbia é legal? Colômbia é legal, só que a Hotmart na Colômbia não parcela, então eles não compram. Então, assim, cara, é uma série de coisas que você não tem essa informação. Só o cara mesmo vai te dar essa informação. Aí, beleza. Então, ok. Aí, o que acontece? Ó, como é que a gente vai fazer aqui? Quanto que vai ser o orçamento? Ah, o orçamento vai ser R$15.000. Ah, beleza, R$15.000. Como é que você quer fazer?
Então vamos de México, Chile e Equador. Aí eu quero 40% no Chile, 40% no México e 20% no Equador. Ah, beleza. E o resto? O resto a gente vai fazer nos outros países satélites. Mas como assim? Não, beleza. Isso aqui dá 15 mil. Mas como é que você quer vender nos outros países? Não, bota mais 5 mil aí. Tipo assim, cara, bota mais 5 mil, como se fosse 5 reais. Também, bota mais 5 reais. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Não, divide aí entre Peru, Bolívia, Colômbia, Panamá, que está mais abaixo, depois eu vou mostrar, Panamá e Porto Rico. Aí beleza. Aí o que eu fiz? Fiz a estratégia do Sobral. Então, ó, vai ser 75% aqui na captação, 5% de acomodação, 5% de lembrete e 15% no remarketing. Só que, por que isso aqui, cara, isso aqui é o final, tá? Isso aqui foi uma construção maluca que eu e o outro gestor fizemos e, cara, foi difícil chegar nesse resultado aqui. Por quê? Porque a gente tinha que ter tanto a captação dos países maiores quanto dos países menores. Então, assim, a gente chegou no final, vai ser R$50 por dia em cada país menor, que vai ser o teste. E aí os países maiores vai ser 321,43 por dia na captação, tá? E aí a gente começou. Aí a gente teve que fazer isso aqui, ó. Cada dia eu ia lá no gerenciador, falava assim, ó, dia 17, aí a gente tem a verba de R$1.000, juntando todos os países, a gente gastou tanto, sobrou tanto, e tivemos tantos leads, o custo por lead, o país mais barato e tal, e aí uma tabela auxiliar aqui, que todo dia eu alimentava ela também. Por quê? O estrategista virou para mim e falou assim, bicho, a gente quer o lead a R$4. O lead a R$4, a gente vai chegar no objetivo. O cara tem muita experiência nisso. Falei, tá bom, lead a R$4, então é isso, vamos embora. Aí fizemos a faixa aqui, ó. Os países que é a Vera estão em amarelo, tá? Aí, ó, o lead bateu. O Equador aqui a gente conseguiu a 364. Aqui foi alto, um pouquinho mais alto, tá? 591, mas não foi tão além porque os outros dois puxaram para baixo. 355 foi o final do México. E o resto a gente foi testando. Ó, a gente botou Porto Rico, não performou. Botamos Uruguai, não performou. Botamos toda a América Central. Chegou uma hora que a gente falou assim, cara, não tá gastando, a gente precisa desses leads. Aí eu falei pro cara, falei assim, faz sentido para você, o expert, a gente não falar sobre Panamá, Porto Rico, sei lá, qualquer outro país da América Central? Vamos falar da América Central toda? Aí, pô, a gente pode fazer, pode fazer o teste. Aí a gente pegou todos os países da América Central, as ilhotas, tudo que tu pode imaginar, botou os pontos lá dentro do gerenciador, e aí botou para a América Central toda, mais Miami, porque ele também vem de Miami. Então, assim, essa campanha da América Central, ela foi para todos os países da América Central, mais Miami. E não performou bem, porque a América Central é muito pequena, ficou a frequência muito alta, enfim, não foi muito bom. Paraguai também não foi bom e Uruguai também não foi bom, porque são países muito pequenos, assim, é diferente a comunicação. Mas como ele estava disposto a testar, ok, testa lá, toma aí, vai lá. E aí vamos. Aí o Peru, Bolívia, Panamá e Colômbia foram os lugares que a gente encontrou o melhor mercado. Ah, pra tu ver, o melhor lead aqui, ó, é isso mesmo, né? Como se estivesse rodando por estado, só que no continente, né? Então a gente conseguiu aqui o melhor preço na Bolívia, tá? E aí, cara, era dia a dia uma luta com essa planilha aqui para poder atualizar e olhar o gerenciador e tal, e melhorar. Chegou uma hora que eu e o cara, a gente estava se debatendo, por quê? Acho que foi aqui dia 26, que a gente estava vendo que o orçamento ia estourar. A gente ia ultrapassar os R$20.000. Aí a gente teve que matar algumas campanhas, que a gente matou o Chile, o Uruguai, o público frio do Chile a gente matou, mas eu decidi deixar o Peru e a Bolívia porque eu acreditava nesses dois países. Então, assim, foi uma decisão como gestor naquela hora de não interromper, mesmo sob o risco de estourar o orçamento. Mas ia estourar, sei lá, R$200 se estourasse muito. E por fim, a gente teve esse resultado aqui.
o resultado da captura, tá, só para vocês terem noção, ó, na semana 1 a gente conseguiu 2.200 leads, na semana 2, que rodaram 2 semanas de captação, a gente conseguiu 2.600 leads, tá? Um total de 4.800 leads, tá? A um custo de 13,45, ou seja, a primeira fase a gente conseguiu se dar bem, a gente estava no preço do lead, não estourou o orçamento e foi tudo bem com isso, tá? Aí veio a venda, veio as CPLs, os pitch e tal, e no final das contas a gente conseguiu esse resultado aqui. Tivemos 100 vendas, tá? O ticket médio dele, depois eu vou apresentar aqui para vocês, era $297, tá? Que é uma barreira muito alta para os países latinos, tá? A gente pensa em converter a R$1.400 o ticket, então é um ticket alto até para países como o México, que tem poder aquisitivo maior, tal. Então, assim, era uma barreira muito grande, mas a gente aposta esse objetivo. Tanto é que o estrategista tinha colocado 40 vendas e aí a gente dobrou a meta e passou um pouco mais. Então, assim, a gente foi além do esperado, tá? Apesar de que a gente teve muitos leads. Isso, cara, assim, vou abrir um parênteses aqui bem grandão para vocês aqui. Eu não consigo conceber esse número de 3% de pessoas cadastradas no evento aparecerem e converterem. Para mim isso é uma bizarrice sem tamanho, mas todo mundo diz que o número é entre 1% e 3%. O próprio Sobral fala, tá? Mas, cara, a gente teve 4.800 leads, é gente pra cacete, mas muita gente não aparece, nego esquece, não vem, não sei o que e tal. Por exemplo, o pico que a gente teve, acho que foi 1.700 pessoas online. Foi o maior pico, assim. E falaram que é um pico ótimo, porque não sei o que e tal. Mas, deixa eu fazer uma pergunta, você usa 1% da captação ou 1% da presença? 1% de 1 a 3 das pessoas que vão para o CPL, né? Ah, tá. Eu uso também 1% de quem comparece. Porque assim, é muita gente que se cadastra. Aí o nego fala assim: quanto maior o tempo de captura, mais o cara esquece. Mas porra, tu botou teu nome, teu e-mail pra parada, por que tu não vem, cara? Tá maluco? Sabe? É igual uma outra expert que a gente tinha, que a gente estava jogando para um grupo de WhatsApp. O cara via o anúncio, clicava no anúncio e não entrava no grupo. Cara, por que tu clicou então? Cara, tu é retardado? Tu é maluco? Tal? Enfim. Mas isso é uma coisa que eu nunca vou entender. E outra coisa também que eu não vou entender nunca é gasta o orçamento. Vambora, gasta. Toca o pé, toca a ficha, vai, acelera. Eu sempre acho que o dinheiro do cara é o meu dinheiro e eu fico naquela coisa. A gente tem embates muito grandes na agência porque eu fico travando, eu travo os garotos, eu falo, pô, Carol, parcimônia aí e tal. E os caras, não, tem que gastar, tem que trazer os caras, não sei o quê. Eu falei, cara, mas o dinheiro do cara tá indo embora, cara. Enfim, mas é o nosso papel. Tem uma parada que eu falo com meus gestores aqui, eu falo com você também. Para o negócio local é um pouco mais difícil isso, mas para o lançamento, que geralmente tem porcentagem, a gente tem que pensar que quanto mais pessoas estão indo, mais pessoas vão comprar, em teoria, e mais dinheiro a gente vai ganhar. Então, na verdade, a gente não está gastando dinheiro, a gente está investindo dinheiro que a gente vai ganhar lá na frente. Não, é verdade. E outra coisa... Vai voltar para o nosso bolso. Não, tudo foi pensado, tudo foi acordado. Por exemplo, quando a gente chegou na crise lá que eu achava que ia estourar, a gente falou com ele, o cara autorizou 10% a mais do orçamento. Então, assim, é tudo muito bem pensado, mas é a minha cabeça, assim, na minha cabeça, enfim... Isso, João. No último dia, a gente teve o pico de 1.200 pessoas. Alguma coisa assim do tipo. Porque, como o Sobral fala, o lançamento é a arte de perder pessoas, né? Então, assim, no primeiro dia todo mundo muito quente, no segundo já não vem tanta gente, aí no terceiro também já não vem muita gente. Mas a coisa interessante desse lançamento foi que as pessoas estavam realmente... as que estavam online, né? Estavam realmente... muito interessado naquilo que o cara tava falando. E assim, galera, tem outra coisa também nos lançamentos que é o seguinte: de repente o cara não tá preparado para comprar. Não é a hora dele comprar. Exatamente. Não é o momento. Aí no ele próximo, aí ele compra. Exatamente. Ele vai ficar seguindo o cara, aí o cara vai postando conteúdo. No próximo lançamento ele já tá mais preparado para comprar e assim vai. É um jogo, na verdade é um jogo. Não é uma regra matemática, não sei o que lá, aquela coisa toda.
Esse quadrinho aqui do lado, só para explicar, foi o Flash Open. A gente fez o Flash Open, que é uma tática depois que o carrinho fechou, a gente reabre o carrinho e fala pro cara, ó, a gente vai te dar mais uma oportunidade aí de comprar, então olha aí e tal. E aí a gente também teve mais 13 vendinhas aqui no Flash Open, que a gente investiu aqui, ó, os números finais foram 16 mil na captação, lembrete, remarketing, sobrou R$70 aqui dos 20 mil, né? E o Flash Open a gente investiu 2 mil e alguma coisa e retornamos essas 13 vendas. Tá? Para finalizar aqui, para não estender mais, aqui a gente... Max, o que seria essa fase de incomodação? O que seria isso? A incomodação é o cara que, além do lembrete, você também fala pro cara, ó, a aula tanto tá no ar, você não pode perder, olha aí, vai sair do ar a aula, não sei o que lá. Além do lembrete de que a aula tá no ar, a aula 1 tá no ar, a aula 2 vai chegar. No caso dele, ele fez 3 CPL, que foi bem classicona mesmo, então a gente dividiu o lembrete da aula ao vivo e da aula está no ar com a incomodação das aulas passadas que já estão no ar, entendeu? Então a gente resolveu fazer essa divisão justamente para a gente poder ter essa clareza da verba, entendeu? A incomodação foi muito mais, a verba foi maior, a gente, apesar de estar 5% ali, a gente botou mais na incomodação do que no lembrete. Por quê? A gente ainda teve um problema do horário do Pacífico. O lançamento era 10 horas do Brasil, mas no Pacífico é 2 horas a menos. Então, assim, era 8 horas da noite, o cara ainda estava chegando de trabalho. Então, assim, a gente tinha alguns se não, assim. Então, assim, teve campanha de lembrete que nem rodou, não deu nem tempo de rodar. Tipo assim, a aula, estamos online, estamos ao vivo. Nem rodou, nem gastou. Então a gente começou a pegar essa verba e jogar para incomodação, porque a incomodação começa do início ao fim. O lembrete das aulas é a aula 1, tá no ar, entendeu? Ô, Marcos, foi no ciclo de 7 dias esse lançamento aí? O carrinho ficou aberto 7 dias. A captação foi 14 dias. Você fez toda a estrutura durante 14 dias e abriu o carrinho. Abriu o carrinho, aí vendeu 7 dias. E o Flash Opening foi 3 dias. Abriu na sexta e fechou no domingo. Domingo não, segunda, na verdade. Brisa levantou a mão. A captação 14 dias. Isso. E o carrinho 7 dias e o Flash Opening 3 dias. Diga, Brisa. E quanto teve de retorno desses 20 mil investidos? Então, chegamos agora aqui no documento final, tá? Esse documento aqui, o que acontece? Quero ver a parte boa. Esse aqui eu faço do tráfego, a gente passa para o design faz um documento bonitão de debriefing e a gente faz uma reunião com ele. Manda lá o debriefing para ele, tá? Esse aqui é o cru mesmo, é o tráfego e é o básico. Então aqui, ó, o que a gente teve? O custo da captação foi 16 mil, como visto lá no negócio. A gente captou 4.891 a 3,57 cada um. Tá? Tem uns centavinhos aqui, porque o Facebook sempre dá uns centavinhos diferentes. Lembrete, a gente gastou 1.000. Alcançamos 362 mil pessoas, então o custo foi esse aqui. E aqui as vendas. A gente gastou 2, vendemos 38 ao custo de R$52. Se você parar para analisar, o ticket era 297, multiplicando por 5 pelo dólar, é 1.400 alguma coisa. Então, pô, foi bom, né? A gente conseguiu pagar a campanha muito bem. E o Flash Open a gente vendeu 13 ao custo de 156 cada uma. Aí eu botei isso aqui foi muito interessante. Na fase de lembrete e incomodação, a gente conseguiu captar alguns leads e ainda foram vendidos 21 produtos, tá? Ou seja, tivemos 21 vendas. Aí entra aqui a questão seguinte. O Facebook, ele trabalha com a jornada do cliente. Então, assim, ele não comprou no primeiro momento, quando estava aberto a venda, aquela coisa toda, mas ele já tinha sido traqueado lá atrás na captação. Então, assim, quando a gente fez a incomodação para ele, tipo assim, ó, vai acabar, o carrinho tá aberto, tal. Aí o cara foi e fez a compra. Aí o Facebook marcou na campanha de incomodação, tá? Não na de vendas. Aí a gente teve essa diferença aqui, que 21 produtos e leads foram captados, no caso na fase de captação de leads, né? E na fase de venda pela campanha de lembrete de incomodação.
sei se ficou claro para todo mundo isso aqui que aconteceu. Não é normal, natural, mas como o Facebook faz essa marcação da jornada como um todo, tipo aquele negócio de último clique, primeiro clique, aquela coisa toda, então assim, o cara já tinha sido marcado lá na captação, e aí no lembrete ele foi lá e, vou me cadastrar para esse evento aqui. Aí foi lá, se cadastrou, aí o Facebook marcou, esse aqui virou um lead. Aí beleza, aí a gente já viu, tá? E o investido foi isso aqui, o total, junto com todas as fases, e aqui foi o resultado final em vendas. Se você reparar aqui, a gente tem 64 vendas no tráfego pago, que foi o que as campanhas trouxeram, mas a gente teve no orgânico. Por quê? De novo falando para vocês, é uma engrenagem. Então assim, existem os grupos, existem os e-mails, existe uma série de coisas, pessoas trabalhando por trás, o pessoal da infra trabalhando por trás, que vão trazer vendas também. Então, assim, existe um funil de e-mails de venda, existe um funil de e-mail, de mensagens de WhatsApp. Então, assim, muita gente vem por fora, além da campanha. Então, o tráfego ele não é 100% das vendas que tem no lançamento como um todo. Então, assim, a gente teve muitas vendas orgânicas diretas, tipo assim, no dia lá da CPL, do Meet, jogou o link da Hotmart no grupo. Eu comprou por lá. Isso não passa pelo tráfego, entendeu? E e-mail marketing também, né, Marcos? E-mail marketing também. Sempre, né? Na mente. Tipo assim, a gente tá sacaneando o nosso cara da infra, que a cada mensagem que ele mandava no grupo, os grupos, tipo assim, nós tivemos 6, 7 grupos lá com 1.000 e poucos, 900 pessoas. O que acontece? Cada vez que ele lançava uma mensagem no grupo, saía 10. Aí ele falou, a sua missão é tirar todo mundo desse grupo. Então, cada mensagem que ele mandava, saía 10. Saía. A arte de perder pessoas, né? Mas aí... normal isso. Nos grupos do WhatsApp acontece isso. Normal. Jogava o link e saía gente. Saía gente. Aí no Flash Up, agora tem que tirar todo mundo, hein? Agora tem que tirar todo mundo. Jogava a mensagem do Flash Up, saía uma porrada. E aí, cara, então assim, o ROI 6,63 e o ROAS 7,63. Ou seja, 7 vezes e meia o que ele investiu retornou para ele em venda. Nossa, maravilhoso. Pode completar. Não, é isso. Tá. Primeiramente, acabou? Não, pera aí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, cadê você? Uma parada interessante aí, eu não sei como geralmente é o seu, mas o ROAS ali tá muito próximo do ROI. Isso é muito perfeito, porque significa que o maior gasto dele é com publicidade, assim, tipo, não tem muito gasto além disso. Eu acho que o que contribuiu muito para isso aqui foi essas vendas orgânicas. Eu acho que foi muito assim, porque a venda orgânica, muito em tese, teoricamente, entre aspas, você não tem gasto. Tudo bem, tem uma energia que a galera tá aplicando ali, mas tipo, não tem o dinheiro que se investe no gerenciador. Não é o dinheiro que é gasto, entendeu? Mas é a energia da equipe. Então, assim, eu acho que apesar de que, e aí é apenas uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus, com o coração. Para mim não existe venda orgânica quando você está fazendo tráfego pago. Claro, com certeza. Isso é uma brincadeira que eu faço, porque tipo assim, em algum momento da vida, aquele cara que já lhe seguia há 3 anos, há 5 lançamentos, que ele só viu comprar agora, ele viu um anúncio. Para mim, se ele viu um anúncio uma vez, o anúncio já tem pelo menos 1% ali de impacto naquela venda. É verdade. Mas, brincadeira da parte, Max, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui pra gente bater um papo também. Vou só encerrar a gravação. Tá. Max, muito obrigado, de verdade. Parabéns pelo resultado. Obrigado por ter aceitado aí compartilhar com Nada, a gente. eu espero que tenha sido proveitosa essas horas. Eu falo